crianças! Oi, catequista! Oi, catequista! Catequista! O que é essa plaquinha aqui? Ah, você consegue ler? Leia o que está escrito. Profeta! Hoje nós vamos falar do profeta Elias, né? Mas o que é profeta? Boa pergunta, Kim. O que é um profeta? Profeta é uma pessoa sempre escolhida por Deus. Ela é quem profere, quem comunica os desígnios divinos, né? A vontade, o propósito divino, né? Mas por inspiração do próprio Deus, né? Ele não vai tirar isso da cabeça. Ele tem uma comunicação com Deus, é uma ponte entre Deus e o povo, né? E ele tem um papel na sociedade de promover algumas mudanças, sempre essas mudanças para o bem, a conversão, a mostrar o pecado, né? Condenar o pecado, por exemplo, e pregar o quê? Pregar a retidão. Assim como João Batista, você contou pra gente que ele foi um profeta. Isso, e você lembra que João Batista, ele justamente fazia isso, ele mostrava para as pessoas o que era o pecado e pedia, né, conversava, explicava, ele pregava a palavra de Deus e convertia os corações. E aí depois ele batizava. Então, isso é um propósito, né? É isso que um profeta faz. E aí ele não mostra através de milagres assim, ele não prova que ele é um profeta através de milagres, mas através da própria vida dele, do comportamento, a fala dele, o jeito de ser, de tratar as pessoas, tudo é com retidão, com respeito e sempre baseado nas escrituras sagradas, né? Na vontade de Deus. E tem um profeta que a gente celebra dia 20, não tem? Tem, dia 20 a gente celebra o profeta Elias. Ele foi um dos primeiros profetas. Ele foi escolhido por Deus. Na época de Elias, o que acontecia? Eles estavam idolatrando um deus chamado Baal, mas na verdade não era Deus. O povo de Israel acreditava que esse Baal era Deus, mas não era. Deus é só Deus que a gente conhece, né? Que a gente tem fé e acredita nele. E aí Deus chegou para Elias e falou assim, é o seguinte, esse povo está idolatrando, a gente precisa condenar essa idolatria, precisa converter esses corações a acreditar só em mim. Então você tem essa missão, tudo bem, Elias? Ele aceitou. Lógico que não foi fácil, né? E aí ele chegou no rei, na época que o rei acreditava em Baal também. E em nome de Deus, foi Deus que deu essa missão para ele, que conversou com ele, disse que ia ter uma seca muito grande e uma seca que durou 3 anos. Nossa, 3 anos sem chuva! 3 anos sem chuva. E aí teve a história de que Deus mandou ele morar numa casa, procurar uma mulher na margem do Rio Jordão e ia pedir para ela alimento, água, moradia. E aí ele chegou, pediu água. Quando ela estava indo buscar água, ele falou assim, traz um pãozinho também. Ela falou, ixi, rapaz, eu só tenho um restinho de farinha, um tiquinho de azeite e eu só vim buscar lenha para fazer esse pãozinho, vou dar para o meu filho e não tem mais nada para comer. E aqui nesse lugar, a gente vai esperar a morte.
Aí Elias falou assim, não vai esperar a morte, vai lá, faz exatamente isso que você está fazendo, leva a lenha, faz o pão, traz um pedaço para mim e nunca mais, não vai faltar farinha e nem azeite. Isso tudo Elias fez e falou para ela em nome de Deus, né? E não é que ela fez o pão, Elias comeu, ela comeu, o filho comeu e não esvaziava a lata de farinha e nem o vidro de azeite. Nossa, como Deus é bom, não deixa faltar nada, né? Não, Deus não deixa faltar nada. Ele é maravilhoso, ele não é bom. E aí, aconteceram várias outras coisas. Teve uma época que Elias estava cansado, porque aquele povo era cabeça dura. E ele falou assim, estava pensando em desistir. Mas Deus não deixou ele desistir. Achei que ele ia desistir. Não desistiu não. E ele continuou sendo profeta, anunciando Deus e condenando a idolatria ao Deus Baal. Que não Deus Baal, né? Eles chamavam de Deus. Ele condenava a idolatria a Baal. E aí, ele fez também amizade com um rapaz chamado Eliseu. E Eliseu também queria mais e mais falar de Deus e propagar, né, aquela coisa boa que é a conversão dos corações endurecidos daquele povo de Israel. E aí chegou uma época que Elias sabia que ele ia morrer. Nossa, ele já sabia já. E ele estava preparando o Eliseu, o amigo dele. Falou, olha, eu vou partir, né? E assim eles foram para vários lugares e Eliseu falando, não, eu vou com você. Ele falava assim, não, eu vou para lá porque já é minha hora. Não, você não vai sozinho, eu vou com você, sou seu companheiro até o fim, sou seu amigo. Nossa, isso que é amigo, né? Até o fim, isso que é amigo, até o fim. E assim foi. E quando chegou a hora de Elias ir, sabe como que aconteceu? Não, conta. Conto. Veio do céu um rodamuinho e uma carruagem de fogo e fez esse rodamuinho e elevou Elias ao céu. Nossa, com fogo, mas ele se queimou? Não se queimou. Foi um rodamuinho de fogo para elevar ele ao céu, assim, sem morrer de fato, né? E aí, eu acho que a gente tem que aprender alguma coisa muito legal junto com os profetas e com a história de Elias. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que aprender a ser bom como eles foram. A gente tem que aprender a ser bom como eles foram, os profetas. Mas tem mais uma coisa que eu falei no nosso primeiro encontro. Temos que ser amigo de Jesus, ficar bem pertinho dele. Isso, quanto mais pertinho de Jesus a gente fica, mais amigo a gente é dele. E mais a gente quer saber de Deus e a gente quer ser exemplo, fazer como ele fazia, viver como ele vivia e anunciar a palavra dele, a história dele. E aí as pessoas que vão encontrar com a gente vai ver esse papai do céu no nosso coração, vai sair o brilho pelos nossos olhos, pelo nosso sorriso e eles vão ver que Deus está vivo no nosso coração. E é isso, crianças. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Sim, vamos juntos crescer na fé. Até a próxima, pessoal. Tchau.